E aí, pessoas? Seguinte, vamos fingir que nós estamos em uma roda de conversa. Papo vai, papo vem, até que eventualmente chegamos no assunto de estilo de jogo favorito. Todos falam e comentam sobre o seu gênero favorito. Isso seria se eu não estivesse sozinho no meu quarto falando com meu celular e achando que alguém tá escutando. Mas ignorando esse fato, se a roda continuasse e chegasse na sua vez, o que você responderia? RPGs? Jogos de mundo aberto? Ou até mesmo jogos de terror? Eu sem pensar duas vezes falaria FPS. FPS, ou First Person Shooter, definitivamente é o meu estilo de jogo favorito. Desde que eu me conheço por gente, eu já tinha uma arma na minha tela, e a intenção de trocar umas balas nervosas com outras crianças, ou até mesmo adultos. Eu jogo FPS desde os meus 8 anos de idade. E desde lá eu realmente nunca fui bom. Eu só tô me tornando um pouco decente de uns anos pra cá. Esse tipo de jogo é tão bom e me deixava tão entretido que eu simplesmente nem importava em ser um jogador bom. Só de ter uma arma na minha tela, poder atirar em inimigos ou até mesmo outros players, era muito legal. E quando eu cresci, esse estilo de jogo ficou cada vez mais presente na minha vida. E agora eu tinha um desejo de me tornar um player relativamente bom. CS 1.6, CSGO, Combat Arms, Operation 7, TF2... Enfim, eu joguei muito FPS na minha vida, mas tipo muito mesmo. Esse gênero realmente me marcou muito. Trocar umas balas é realmente algo que eu gosto bastante. E um jogo que eu lembro de jogar muito com meu primo no Facebook é o Uber Strike. Uber Strike foi um FPS gratuito lançado pela Simone, eu acho que é assim que se pronuncia. Inicialmente ele foi lançado como Paradise Paintball, em 2008, e 2 anos depois renomeado e relançado como Uber Strike em 2010. Ele foi muito popular em sua época, por ser um dos primeiros jogos 3D e multiplayer lançado em redes sociais da época, como Facebook e MySpace. Jogos mais completos e mais elaborados em redes sociais eram bem comum antigamente. Você jogava diretamente da plataforma que você estava logado. Além do Uber Strike, eu jogava muito Red Crucible, outro FPS de navegador que tinha uns sistemas bem interessantes. Tinha um monte de streak que você comprava com o dinheiro do jogo, uma variedade até que bem grande de armas, e também muito pay to win. Tinha umas armas de cash muito absurdas, como a Groza e as armas douradas, que eram muito, mas muito forte. Olha isso. Como eu disse, o jogo era disponível para jogar no Facebook, e não muito tempo depois ganhou uma versão para Steam. E como todo jogo que é multiplayer e gratuito, ele precisa se manter atualizado e mudando constantemente. Se não, já sabe, né? Se não houver atualizações interessantes e conteúdo novo, o jogo simplesmente morre. Não tem como o jogo se manter de pé desse jeito. E dito e feito, mesmo ganhando uma versão para Steam, o jogo não conseguiu se manter de pé. Em 2016 teve seus servidores fechados. Numa época onde CSGO e COD estavam no auge, era praticamente impossível uma empresa pequena como a Simone competir com esses gigantes. Uber Strike era um jogo muito simples, tanto nos gráficos, tanto na sua gameplay. Ele não tinha realmente nada revolucionário. Ele só era mais um joguinho de navegador como qualquer outro. Mas acima de tudo ele era bem divertido. Mas infelizmente o jogo não se sustenta apenas disso. E no dia 13 de julho de 2016, os servidores do jogo foram fechados. Como em 2016 eu era só uma criança, eu nem sonhava que o jogo tinha sido desligado. Eu só parei de jogar no PC do meu primo. Alguns anos depois, em 2021, eu descobri que tinha alguns servidores da comunidade. Joguei por muito pouco tempo e abandonei logo em seguida. Até que uns dias atrás eu resolvi revisitar o jogo e acabei gravando algumas coisas. Então vem comigo explorar esse jogo esquecido da internet antiga. Entrando no jogo a gente tem um menu bem simples, mas bem funcional. Entrando na aba de chat eu descubro que tem apenas 5 pessoas jogando no jogo no mundo inteiro. Eu esperava bem menos pra ser sincero. Esse jogo tem uma comunidade bem pequena que segue jogando ele ainda nos dias de hoje. Se você entrar de tarde e de noite, que foi quando eu gravei, você provavelmente vai achar 2 ou 3 pessoas jogando. É bem legal ver o esforço da comunidade em manter o jogo vivo, mesmo hoje em dia. No menu a gente tem a parte do loadout, onde você escolhe suas armas, e sim, eu escolhi uma foice com uma caveira de melee. Eu não preciso falar mais nada. Assim que eu escolhi o meu loadout, eu fui tentar achar uma partida, e tinham 2 pessoas jogando. Como aquele era o único server com player, eu entrei. Os 2 players do server eram o Percy Jackson, meu companheiro de equipe, e o protagonista, que por esse nome você já sabe, né? O protagonista era um player extremamente tryhard e que dava vida a todo custo, mesmo contra um iniciante no jogo, vulgo eu. Mas o meu companheiro Percy também era um maníaco no jogo, então não foi uma experiência tão frustrante assim. Não seja esse cara, por favor. Mesmo lagado pra caramba, até que eu consegui dar umas balinhas bem bonitas.
Depois de algumas rodadas eu fui explorar alguns mapas que eu lembro de ter jogado, e aquele papo de liminal spaces e cemitérios virtuais bate muito forte aqui. Quando eu jogava no Facebook, esses mapas eram muito cheios, era tiro, porrada e bomba pra todo lado, e ver eles assim me dá uma certa melancolia. Talvez seja a nostalgia de tempos que não vou voltar, ou a dificuldade do ser humano em aceitar o fim das coisas, e desejar o passado como se fosse algo melhor, quando na verdade nem é tudo isso. Eu lembro de Uber Strike com muito carinho, mas sinceramente ele não é um jogo tão bom assim. Tanto os gráficos quanto as mecânicas não são tão boas assim. Comparando com jogos mais antigos ainda, como por exemplo Quake 3 Arena, dá pra ver que claramente o Uber Strike, mesmo sendo extremamente elogiado na época, pelo menos pra mim ele não é tudo isso. O controle é meio duro, a arma balança mais que tudo na tela, pra abrir o scope tem um pequeno delayzinho, enfim, tem muitos pontos que o jogo é bem fraco. Mas no final do dia, videogames servem pra nos divertir, e nisso o Uber Strike faz até que decentemente. Eu me diverti muito na época do Facebook, mesmo sendo o pior player da partida. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre Uber Strike. Eu tô muito feliz que eu acabei de gravar ele, porque teve muitos problemas durante a gravação desse vídeo. Muitas coisas muito difíceis de se lidar, mas eu tô feliz que eu acabei ele. Esse jogo, assim como muitos FPS, me marcou muito. E como eu amo muito esse tipo de jogo, eu resolvi falar aqui no canal. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Além de ser algo que eu gosto, ele vai dar uma quebrada nesses vídeos de terror. Até porque nunca foi esse o propósito do canal. Só vídeos de terror, 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 terror. Não vai ser isso. Enfim, me sigam no Twitter. E por favor, se gostaram, deixem um like e se inscrevam. Até uma próxima.